A gente não faz cultura no Brasil sem verba governamental. O dinheiro ele não é a premissa da política cultural. A premissa dela é ela ser encarada como uma prioridade. Mas aqui a cultura ela é marginalizada, ela é jogada para o escanteio e quando alguma bomba estoura, quando tem algum problema, tentam pegar a cultura como salvadora da pátria, vamos promover cultura para todo mundo, vai ficar legal. A gente vê várias manifestações da cultura popular cada vez mais desaparecendo. A gente está preocupado com a cultura e não só uma cultura massificada, uma cultura grande, uma festa grande. A gente está preocupado com a cultura local, com a nossa cultura que também nós produzimos. E existe um disparate entre o dinheiro que se investe em um dia e o dinheiro que se investe nos outros 365. O poder público não entende outra língua que não seja o barulho, que não seja alguma coisa que vá tirar ele do lugar comum. Gente, cultura não é a salvação, não é a pedra motriz, ela é o pilar da sociedade, nunca é vista assim. Viçosa, a gente tem uma oferta e uma demanda, se a gente for falar de cultura, na parte musical, grande. E a gente não vê a mesma oportunidade na hora que a gente for falar nos outros segmentos da arte. A universidade, eu vejo que ela contribui para que cada vez menos temos menos cultura na cidade, na universidade e para o jovem no geral, que é o principal prejudicado nisso. Nós estamos territorializados e falando de nós para nós mesmos. A cultura é um prato tão farto que cabe a todos nós estar digerindo ele no dia a dia. Coisas aqui para a gente pensar um pouco de como é que essa cultura em São Paulo, que é a parte que eu mais conheço, mas no geral também algumas coisas isso se encontram, que é como é que ela é financiada, da onde que vem o dinheiro da cultura e como é que ele chega até as mãos de quem produz cultura. Então, só para começar num patamar que todo mundo conhece, a gente tem primeiro os incentivos indiretos, que são os incentivos de renúncia fiscal, que é o mais conhecido de todos, é a Lei Rouanet, e que no ano passado, por exemplo, teve uma captação de um bilhão de reais. É um dinheiro bem significativo, e ele também, de alguma forma, ele se concentra em alguns estados, o que também nos leva a pensar por que ele concentra em alguns estados, por exemplo, Rio e São Paulo, que seguraram 70% dessa captação, mais ou menos, quase 800 milhões de reais, ficando distribuído para o resto do Brasil os 200 e poucos milhões de reais que sobraram dessa quantia. Em São Paulo a gente tem mais duas leis, uma municipal, outra estadual, também é de iniciativa indireta, e acho que aqui em Minas também tem uma estadual, não sei se municipal aqui no caso se tem. E a gente tem os incentivos diretos, os incentivos que são direto pelo Ministério da Cultura, as secretarias de cultura municipais e estaduais em São Paulo. O próprio Ministério da Cultura também usa essa lógica empresarial também, e também concentra a verba que tem também nos estados do Rio e São Paulo. Então isso é um dado porque o próprio Ministério da Cultura faz a crítica à Lei Rouanet, dizendo que ela fica concentrada entre São Paulo e Rio de Janeiro, e não faz a própria lição de casa de concentrar também entre São Paulo e Rio de Janeiro. Eu tenho um dado um pouco mais antigo, agora não consegui o dado do ano passado, mas de 2009, de R$1 milhão que tinha no Ministério da Cultura, 400 milhões ficaram entre Rio e São Paulo. Então, isso também é um dado significativo e que a gente precisa pensar por que também o governo usa a mesma lógica da empresa também. Então, é uma lógica perversa e que a gente precisa entender um pouco dos meandros disso para conseguir reverter essa situação. E a gente tem, junto com isso, algumas iniciativas que são mistas. Por exemplo, os museus em São Paulo. Desculpa, antes de falar da iniciativa mista, a gente tem as leis de fomento, que são municipais, que acho que também deve ter aqui em Minas, eu não desconheço aqui. Mas que é a iniciativa da pessoa que está começando a produzir arte, né? Porque essas de incentivo fiscal,
geralmente é uma pessoa que já produz arte há algum tempo, porque precisa ter experiência na área, mas quem está começando a entrar na área usa a verba de fomento, que são editais que você se inscreve no seu projeto cultural e aí você recebe verba direta do governo para isso. Então esses editais, por exemplo, na Prefeitura de São Paulo, para o ano de 2012, a gente tem uma verba de 3 milhões de reais. Parece grande, mas não é. Depois a gente, a virada cultural em São Paulo gasta 8 milhões em um dia. Então, esses comparativos precisam ser feitos para ver o quanto que se gasta em dinheiro com um mega evento e quanto que se gasta em dinheiro para produzir cultura todos os dias com as pessoas que produzem cultura, que não é um evento. Bom, dito isso, a gente tem, onde, por exemplo, eu trabalho, é um exemplo, que é o Museu de Futebol, mas todos os museus de São Paulo, eles têm uma administração mista, não é direto do Estado. Então tem uma organização social que presta serviço para o Estado, e aí essa organização social recebe dinheiro do Estado para gerir o museu, que é estadual. Então a iniciativa pública, ela entra com mais de 50% dessa verba, ela garante o funcionamento mínimo do lugar. Então, pagamento de funcionário, pagamento da exposição de longa duração, pagamento de toda a infraestrutura para que esse lugar funcione. Depois disso, você tem as exposições temporárias. Isso o Estado não paga. Quem paga? A iniciativa privada via a parte de incentivo, que, em outras palavras, é o Estado que paga de novo, porque a lei de incentivo é renúncia fiscal. Quem paga a renúncia fiscal do empresário é o Estado de novo. Então, esse é um exemplo de exposição de administração mista. Você tem uma administração que é pública, que o dinheiro é público, mas que tem também dinheiro de bilheteria, dinheiro de eventos, que o local pode ser locado para alguns eventos, e aí isso se capta um dinheiro, e aí você pode produzir acima do que já estava esperado na verba do Estado. Junto com isso, é lógico que o Estado cobra também que tenha essa produção que seja para além do que ele dá com o dinheiro. E para concluir nessa parte de financeira, a gente tem as secretarias de educação, que são consumidoras, e no caso de São Paulo, uma consumidora muito assídua da cultura, assim. A Prefeitura de São Paulo, a maioria dos municípios tem 25% da verba destinada à educação. No caso de São Paulo, a gente tem 31% da verba. Então, todas as outras secretarias querem tirar um pouquinho desse dinheiro também para conseguir financiar a sua própria secretaria. Então, a gente rola um desvio interno de verbas, que é, por exemplo, na cidade de São Paulo tem os Centros Educacional Integrados, que são os CELS. E neles tem escolas municipais, escolas de ensino fundamental, educação infantil, creche, que em São Paulo que a gente chama de a educação infantil de 0 a 6 anos, que não é creche. E tem também o anfiteatro. Do anfiteatro, as piscinas, orquestra, instrumentos para uma orquestra e tudo mais. Tudo isso é pago pela educação. Muito bem, é uma educação, a gente tem aulas de dança, aulas de teatro, aulas de música. Mas também tem, junto com isso, uma programação cultural que é feita dentro desses CELS. E essa programação cultural não é para a comunidade, não é necessariamente para a comunidade escolar, ela é para a comunidade como um todo. E então, por exemplo, tem bastante que acontece. Uma peça de um artista global vai se apresentar nos CELS, que são nas periferias de São Paulo. Todos os CELS são na periferia de São Paulo. Quem paga essa apresentação? A educação. Então, aí a gente tem um dinheiro que deveria ser feito pela cultura, pago pela educação. Então, todos esses financiamentos, entre aspas, aí, acontecem pelo governo. Então, se a gente fizer um histórico aí do que a gente estava falando, tanto o financiamento do Ministério da Cultura, das Secretarias de Cultura e depois das de incentivos fiscais,
A gente não faz cultura no Brasil sem verba governamental. Porém, uma parte dessa verba, uma parte muito significativa, só para a gente ter uma ideia, para esse ano, por exemplo, a gente tem o Ministério da Cultura com uma previsão de 1 bilhão e 600 milhões de reais para a cultura no Brasil esse ano, diretos do Ministério da Cultura. Como o Lei Rouanet não dá para você prever, então a gente pode usar o dado do ano passado, que é de 1 bilhão e 100 mil reais que teve de captação. A gente vai chegar aí a um valor de 2 bilhões e 700 milhões de reais, do qual 1 milhão está na mão dos empresários. Então, assim, para a gente acessar esse dinheiro, a gente precisa conseguir tirar ele da mão dos empresários. E aí a gente precisa entender a lógica para que serve um projeto cultural na mão do empresário. Não tem nada a ver com cultura, tem a ver com financiamento, tem a ver com a minha marca aparecendo em tal lugar. E no governo não muda muito. Também, se a gente pensar que para o governo a moeda de troca também é dinheiro, mas tem uma outra moeda de troca que é palanque eleitoral, alcance de público, onde a marca do meu governo vai aparecer. Então, tudo isso, é preciso entender isso, e aí não é à toa que esse dinheiro fica concentrado em Rio e São Paulo, e aí faz algum sentido esse dinheiro estar concentrado em Rio e São Paulo, por conta da quantidade de empresas que tem nesse eixo e por conta de como esse eixo consegue projetar a imagem, inclusive para o resto do Brasil. Então, é importante ter esse dado. Eu passei o olho ontem no Ministério da Cultura, para olhar se isso é acesso para todo mundo, pode entrar, está lá no Ministério da Cultura, a verba de cultura para esse ano, e aí está dividido por estados e cidades com quanto que tem para cada um. Viçosa não tem R$1. Então, isso é preciso que a gente entenda que isso precisa de uma pressão política para que isso aconteça, porque isso não vem de graça. Qual a solução nesse caso? A gente tem a verba que vem para o Estado de Minas. Então tem uma verba para o Estado de Minas. Então é essa verba que vai ter que se ater no caso de Viçosa aqui, que eu estou falando também assim. Lógico que as pessoas vão falar de Viçosa, mas como eu vinha falar aqui, eu falei, vou dar uma procurada, ver qual é a verba que tem para Viçosa. Não tinha. Então tem a verba do Estado de Minas. Acho que essa verba é uma verba que dá para acessar e tem que ter uma pressão dos municípios, do poder público municipal, para pressionar o governo estadual para trazer essa verba para cá. E o outro formato é conseguir tirar mais ou menos 40% do que a gente tem na cultura hoje vem via lei de incentivo, que é por renúncia fiscal, é conseguir tirar isso da mão dos empresários e conseguir utilizar isso na cultura. O Jefferson vem falar antes da gente e ele coloca uma questão fundamental. Uma coisa é você falar de... Não tem como você desvincular política cultural de financiamento. Não tem jeito de fazer política cultural sem dinheiro. O dinheiro ele não é a premissa da política cultural. A premissa dela é ela ser encarada como uma prioridade. E os governos, e aí eu vou falar principalmente do governo municipal, ele não encara a cultura como prioridade. Tenho certeza que não é só em Viçosa, em vários lugares, mas aqui a cultura ela é marginalizada, ela é jogada para o escanteio, e quando alguma bomba estoura, quando tem algum problema, tentam pegar a cultura como salvadora da pátria, vamos promover cultura para todo mundo, vai ficar legal. Bom, não concordo, e acredito que várias pessoas aqui não concordem, né, com essa maneira que ela é colocada, e aí nós temos que enfrentar isso de forma organizada para tentar implementar, sim, um projeto de cultura para a cidade, onde a gente acha que a cultura ela não vai estar à mercê de ninguém, sim, ela vai ser um instrumento de transformação social, de coletividade e por aí vai. Bom, Viçosa, a gente tem uma oferta e uma demanda, se a gente for falar de cultura, na parte musical, grande. E a gente não vê a mesma oportunidade na hora que a gente for falar nos outros segmentos das artes, né? Se a gente for considerar literatura, cinema, teatro, dança, museus, Viçosa é extremamente carente. E o poder público de Viçosa não enxerga isso. Quem esteve aqui na semana passada na audiência pública aqui na Câmara sobre festas em Viçosa, teve que ouvir o absurdo de uma representante do governo municipal. Viçosa tem muito teatro, tem muita dança, mas
a gente tem que, com essas palavras, quem estava lá ouviu, o Geraldo estava lá, ouviu, a gente comentou, Viçosa tem muita dança, muito teatro, muita literatura, ela não falou nem de música. Eu não sei de qual Viçosa que ela vive, não é a mesma Viçosa que eu vivo. Falei com o Geraldão, primeira vez que eu encontrar com ele, eu não vou querer saber, às vezes é um lugar que eu não sei, que eu não conheço. Viçosa tem um centro experimental de artes que faz um trabalho muito bonito, junto com o núcleo de arte e dança, na pessoa da professora Patrícia Lima. Agora, em termos de financiamento, é só, eles concentram, pegam uma empresa, que é a TIM, ela investe na cidade, em um projeto, e tudo está ali dentro. Se você quiser sair daquilo em algum espaço, você tem amarras. E aí, desamarrar isso é bem complicado. Repito, o trabalho lá é muito bem feito, eu conheço profissionais capacitados, mexem com crianças de periferia, agora é isolado. E para sair dele é muito difícil. Bom, para terminar, não quero delongar muito aqui, eu vou tentar entrar numa questão que você falou, gente, só para a gente tentar fazer uma interlocução aqui, que é a questão da renúncia fiscal, né? Eu não acredito que o problema da renúncia fiscal é um empresário que não quer investir, porque não é investimento nenhum. Em vez de pagar imposto, ele vai estar dando dinheiro para promover alguma coisa e vai promover a marca dele. Isso é um investimento, né? A minha empresa, Floricultura, longe de se encaixar, porque tem padrões, né, de arrecadação para se encaixar nessas leis estaduais e nacional de financiamento. Agora, se fosse o caso, eu ia achar uma maravilha. Eu ia estar deixando de pagar o imposto e tendo uma resposta daquilo com uma propaganda ótima para a minha empresa. Então, não acredito que o problema é esse. Na minha visão, é que só as grandes empresas, elas topam isso, e já é muito amarrado os produtores culturais que conseguem esse benefício. Então, a gente acredita que, assim, na minha opinião, essas questões de Viçosa, a cada ano, elas estão sendo colocadas de uma maneira mais positiva, né? Nós estamos vendo vários grupos querendo propor e debater cultura. Agora a gente fica travado na parte do financiamento, que infelizmente é um problema. Você falou de São Paulo, né? A sua realidade é completamente diferente da nossa, tenho certeza que você sabe disso. A gente não tem uma lei municipal de apoio à cultura. Para ter acesso à lei estadual é muito difícil. Aprovar o projeto até que nem é tão difícil, não é fácil não, mas não é tão difícil. Agora captar é um Deus nos acuda e a gente fica nisso. Quando coloca aqui sobre o empresário, do problema não ser do empresário. O empresariado brasileiro ainda é um empresariado muito tacanho. Então, ele não enxerga o marketing ainda como um momento de que ele está ganhando dinheiro, salvo algumas exceções, e ainda bem que a gente tem algumas, mas ele ainda é muito tacanho. Então, vender isso para ele é muito difícil. Então, boa parte do financiamento de Rouanet, por exemplo, é feito pelas empresas públicas, Petrobras e outras empresas. Então, esse é um empecilho, mas que também é uma coisa que a gente precisa saber. Porque senão parece que, já que eu tenho um incentivo fiscal, eu vou fazer. Não vai fazer só por isso. Em 2009, muitos dos meus amigos que trabalham com produção cultural e com montagem de exposição em São Paulo ficaram desempregados por causa da crise e todo mundo segurou o dinheiro. Não vou colocar o dinheiro, nós estamos em crise. O dinheiro o dinheiro é do governo, mas mesmo assim não saiu o dinheiro. Então, esse é um pensamento que a gente precisa perceber que existe. Como adequar isso às empresas pequenas? Um dos motivos é a lei municipal. Porque a lei federal abrange as empresas maiores mesmo. A estadual pega, no caso aqui de São Paulo, aqui eu não sei como é que chama o imposto, mas é o imposto de conta de luz, o imposto que no caso de São Paulo é ICMS. E aí esse é um imposto muito alto, é um imposto que tem dinheiro. Tanto é que as empresas em São Paulo falam, escreve o seu projeto na lei estadual, porque eu financio. Porque tem poucos projetos para financiar. Não tem às vezes de Rouanet, mas tem de ICMS. E no caso do município, ela pega o IPTU. Então, fica mais fácil de discutir com o empresário lá do local se você tem uma lei que te isenta do IPTU, que seja uma porcentagem mínima lá.
Então, acho que tem que ter uma pressão. Não sei se todo mundo sabe como que funciona uma lei de incentivo estadual à cultura. O que acontece? A empresa, ela tem que pagar o ICMS, é um imposto, tá? A lei estadual, ela fala o seguinte: se você pegar esse dinheiro que você ia pagar para o imposto e financiar algum projeto que foi selecionado pelo governo, você não precisa pagar um imposto. A empresa, ela não perde absolutamente nada, nem um centavo. Ela ganha em publicidade, tá? Só que o que o governo faz? Ele seleciona os projetos e depois fala com a pessoa que aprovou o projeto: ó, se vira, eu não quero nem saber de você, vai e tenta arrecadar esse dinheiro, conversa com alguma empresa e vai. Ou seja, é o que eu falei antes, existem algumas produtoras, e aí produtoras enormes, que já tem todo o canal com as grandes empresas, e quem não tem fica a ver navios. Não acredito que isso é uma lei de incentivo à cultura. Incentivo de quê? Sabe, se é papel do Estado promover a cultura, essa seleção de projetos ela tem que ser mais rigorosa. Na hora que o projeto for aprovado, o próprio Estado ele tem que fazer esse meio de campo com as empresas e falar: olha, Viçosa é uma cidade assim, 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 que foram aprovados 22 projetos nessa e nessa área que a gente acha que merece uma atenção de tal empresa. O Estado ele tem que ter essa diretriz, senão o que vai acontecer? O que acontece hoje? As grandes produtoras já têm todo o canal de comunicação, todo o sistema montado para elas vão, chegam na empresa, recebem o recurso e promovem os projetos que elas querem. Então não é lei de incentivo à cultura e muito menos estadual, né? É toda uma estrutura que já está formada e que é difícil demais de vencer. Não é que é vista a cultura aqui, ela é secundária a todo momento, a partir da formação de opinião, que se vem através do jornal, com a circulação em toda a micro-região, né, que eu acho que também é mais refém do que nós aqui de Viçosa, da cultura de massa, e eu acho que é a falta de participação de todas as partes que chegam nesse ponto final aí, da gente ter em demasia bebida liberada, em demasia produtos culturais amplamente divulgados pela grande mídia, e tendo contrapartida poucos eventos que têm esse princípio da reflexão, de trazer uma discussão, um debate, um diálogo. A arte por si, ela já, vamos dizer assim, se incumbe de fazer isso, né? Basta ir a uma festa de teatro, uma apresentação de dança, e são poucas oportunidades que a gente tem aqui em Viçosa. Aí, eu acho que soma isso tudo a ausência das principais lideranças para tratarem a política cultural em Viçosa. A gente vê várias manifestações da cultura popular cada vez mais desaparecendo. Infelizmente, a gente não vê o Congado, tirando o seu momento específico, sendo propagado, sendo divulgado, sendo apresentado como forma de formação de novos públicos, até mesmo de novos integrantes para os grupos. Existe em Cachoeirinha, existe em Fundão, a Airões faz parte de Paula Cândido, mas eu acho que está na interseção Viçosa, né? Então, assim, existem esses grupos e a gente não vê esse apoio, a gente não vê o poder público chegar junto. E eu gosto sempre de ir além, que eu acho que o empresariado ele não pode cruzar o braço, ele não pode simplesmente deixar na mão, né, do governo, do Estado, do governo federal e do governo municipal, essa bomba aí que nem foi mencionado. Eu acho que a cultura é um prato tão farto que cabe a todos nós estar digerindo ele no dia a dia. E a gente vê que os empresários não têm muito essa noção. Uma outra manifestação que, para mim, até embasada aí pela Maria do Carmo Tafuri, eu já considero uma cultura popular, um folclore nosso, é uma coisa que muito pertence ao universo universitário, que é a Marcha Nico Lopes. A gente vê ela... a gente vê ela pontual, né? Tem vezes que ela vem com tudo, extrapola um grande evento, mas o tanto de dificuldade que o DCE tem para estar construindo e realmente fazendo acontecer essa Nico Lopes. Nessa audiência pública que o Sávio mencionou, aí já vou até buscando a minha cola aqui, o Sávio falou de uma pessoa que faz parte, né, do atual governo, na Secretaria de Turismo,
E eu vou falar de um vereador. Um vereador tem um grande trabalho lá no Fundão, trabalha as minorias, se preocupa com a questão social, com certeza, mas ele pecou muito em falar que o nosso município não tem obrigação de promover a cultura e o lazer para os universitários. Aquilo ali foi uma coisa que, para mim, é quase que, então, passou a régua aqui, já ficou claro por que as coisas estão desse jeito, né? Eu acho que rola uma omissão de todas as partes. E voltando aí, nessa audiência, quando eu fui fazer a intervenção, eu fiz questão de perguntar à menina do DCE, não me esqueço, não me lembro o nome dela, Paola, justamente até querendo que ela chorasse as pitangas em relação o quão perto chega a ACV, né, Associação Comercial de Viçosa, a Casa do Empresário, no momento dessa realização. Porque é mais do que claro, quando a gente fala em Nico Lopes, mesmo ela sendo, hoje em dia, 70% da repercussão que ela já teve em momentos áureos, da época de 90, vamos dizer assim, ela é muito bem ouvida e muito bem aceita por comunidades universitárias de Ouro Preto, de todo o estado de Minas Gerais. O pessoal tem interesse em vir. Eu acho que a Associação Comercial, nessa hora, enxerga ali o turismo, enxerga o potencial de vender o nome de Viçosa de uma forma legal. A Nico Lopes, ela vem com uma bagagem muito grande, cultural de verdade, né? Porque eu acho que assim, até voltando à questão da cultura de massa, lazer eu acho que não falta em Viçosa, mas lazeres com um único sentido e um único objetivo. É lógico que a gente tem coisas pontuais, o coletivo vem somando muito nessa questão da produção de eventos de âmbito, a gente tem que chamar de alternativo, mediante o que a gente vê no dia a dia, né? Mas tem essa dificuldade. E aí acaba que ela até não chorou a pitanga como eu imaginei, ou como eu choraria se eu fosse DCE, mas eu acho que já passou da hora. Estou dando um exemplo da Nico Lopes, mas também tem o Carnaval de Viçosa, que é uma outra coisa que nos anos de 1980 era uma coisa que envolvia todas as comunidades, que passavam quase que um ano inteiro ali, se debatendo para a construção do seu desfile, e eles desconsideram. Não, beleza, tem um carnaval, aí parece que a sociedade central estava com aquela, o carnaval no centro, o fulano urina na porta da loja, o outro briga, o outro mata, por mais que contra todas essas coisas existem medidas, né? Existe também, vamos dizer assim, um bom senso que quando se reúne multidão, coisas desse tipo também acontecem, mas teriam medidas para combater isso. Eles não sentem esse envolvimento social, esse resultado final de um processo cultural. Então, a gente fica refém da cultura de massa, e aí trazendo para o âmbito da região, Viçosa não é uma cidade muito grande, o orçamento para a cultura em Viçosa, acho que até uma falha, enquanto jornalista, não ter essa informação aqui em Mangas. Eu não sei qual é o orçamento, mas que o investimento nos dias de hoje está para Paula Fernandes, está para quem não precisa desse dinheiro, quem não precisa, qualquer grande empresário que vier trazer um show vai lotar, vai dar o mesmo número de pessoas que vai ser show gratuito. Enquanto isso, a gente tem a iniciativa de um circo na cidade, raras são as vezes, existem os embates quando vem o circo, do carro de som do circo, fiscalização fica na cola. Então, assim, acho que falta muita sensibilidade e, mais do que isso, acho que falta a gente. A gente não é só nós que estamos aqui hoje, é lógico que a gente sabe que muita gente endossa esse movimento em favor da cultura em Viçosa, mas se reunir mais em busca de políticas públicas efetivas e contínuas. Acho que a gente precisa tornar essa coisa mais pública, institucionalizada, né, no sentido de ter continuidade, e aí a cidade, a população local não ficar carente, porque há momentos que pessoas se despertam, fazem, graças a Deus, muito bem feito, e cada vez mais eu estou vendo tanto a equipe coletiva, que já foi falado, quanto o Café Filosófico vem desenvolvendo vários debates, mas houve 3 anos de mudez ou de surdez, porque eu não ouvi nada. Então, acho que é uma coisa que a gente tem que pensar em, é aquilo que eu também ouço desde que eu nasci, desde que eu me envolvi com cultura,
é que é um trabalho de formiguinha. Então a gente tem que ser uma formiguinha desse grupo aí para fazer um grande formigueiro e sempre aberto a novas ideias, a novos parceiros, né? O Sábio tocou nessa questão da lei municipal de incentivo à cultura. Ontem a gente, coletando umas ideias, né, na colheita de umas ideias lá, eu estava conversando com o Machado quando ele fez esse convite. Até onde eu sei, em 1989, o Arnaldo Andrade, que foi vereador por 3 vezes, né, um mega empresário de Viçosa, do ramo de construção civil, professor também de origem, acho que isso é uma bandeira que ele carrega também, essa da educação. Ele levantou essa bola da lei municipal, ela não foi para frente, parece que ela não foi promulgada, mas ela existe uma tramitação parada lá na prefeitura, não sei até que ponto, mas que eu acho que é uma coisa que viria muito a fortalecer o movimento cultural aqui em Viçosa, no que se diz não só em favor do artista, do produtor cultural, mas até de adequar o pequeno empresário, né, o microempresário, que tem um interesse, que de repente tem até mais boa vontade, no sentido de querer ver a coisa realmente acontecer. E eu acho que realmente, sabe, falou, a música tem um pouco mais de projeção, um pouco mais de destaque. Tem sim, até porque a música, ela fala com os vários segmentos também nesse sentido, mas a música também, finalmente, ela sempre está no contexto festivo. Raras são as apresentações no espaço público. Aqui hoje, que não está tendo a comercialização de álcool e tal, né? Raras são essas oportunidades que a gente está levando o trabalho para os bairros. Isso não acontece. Então, assim, acho que muito deve ser pensado em relação à cultura. De contrário ao que o vereador lá no dia mencionou, eu acho que o município tem a obrigação, sim, de promover, só que eu acho que cabe até mais a gente mesmo exercer o papel de formiguinha, né, e sensibilizar outras pessoas para que esse movimento tenha cada vez mais pessoas, mais propostas, iniciativas, e aí até caindo na questão do calendário. Acho que Viçosa já passou da hora de ter um calendário municipal, que inclusive inclua imediatamente a Nico Lopes nesse calendário, né? Porque eu acho que o município tem toda a obrigação em relação a esse evento. O Nico Lopes, pessoa física, ele não era um freviano, ele era uma pessoa de Viçosa. Então, assim, até se não tivermos a obrigação enquanto município, que é o FV, os estudantes, os universitários, o FV tem que resolver, eu acho que não é por aí, tem o Nico Lopes também nessa questão toda. Fiz uma colinha aqui, eu acho que era mais ou menos isso mesmo, em relação a essa questão que o Sábio fala. Acho que a lei estadual, ela não tem um nome, é LEIC, né? Eles jogam a abreviatura LEIC do estado mesmo, e a realidade é essa. A vez que mais aprovou, cada vez aprova mais, não só Viçosa que tem um corpo técnico para escrever projetos de alta competência profissional, né? Além dos projetos locais, eles aprovam projetos em Araxá, no sul do estado e por aí vai, né? Mas, ao mesmo tempo, eu acho que é uma balela do governo do estado. Eu acho que é uma forma de fazer divulgação da lei mesmo, a título de, a Secretaria de Estado está fazendo pela lei. Então, eles vão aprovar todo mundo tem o selo, todo mundo propaga a lei, mas na hora de captar. Porque para você captar, você tem que propagar de origem, né? Primeiro passo, a gente ganhou a lei e tal, Ambev, sei lá quem. Então, assim, eu acho que tem um pouco de balela no estudo, tem que ser repensada também, assim como a Rouanet, ela foi repensada, não sei se já entrou nessa fase do processo de centralizar, de horizontalizar, mas medidas e normas foram sugeridas, né? Eu queria fazer umas provocações, né? Foi muito falado da cidade, pouco falado da universidade, né? E aí eu posso falar com mais propriedade da universidade por conhecer a realidade lá, né? Eu estava presente lá na audiência pública, né? E aí eu presenciei a fala infeliz do vereador que falou que a cultura era de dever da universidade, né? E com certeza ele está errado, né? Mas na minha visão de estudante, na minha visão de enquanto membro do DCE, eu vejo que
a universidade parece que está concordando com isso, né? Que cada vez mais ela cerceia, cada vez mais ela diminui o nosso espaço cultural, tanto para festas quanto para outros tipos de manifestações. Né? Tanto até que em dezembro agora de 2011 baixou uma resolução do Consul colocando uma série de regras lá para as festas, onde que só não tem limite das regras, ou as regras são mais favoráveis a 3 tipos de festas, que é a festa de calor, a festa de formandos, churrasco dos formandos e Semana do Fazendeiro, né? Não inclui no calendário dessa resolução do Consul nem a Marcha de Nico Lopes e nem a Calorada Unificado DCE, né? Que acontece todo ano. E cada vez mais o nosso espaço vai diminuindo e aí o incentivo de cultura cada vez está menor. A gente tem um espaço grande que é o Fernando Sabino, que agora a gente está vai entrar no mês de abril. Então só aconteceu 2 apresentações culturais hoje, que está acontecendo o Amor com o Chico, né? E semana passada aconteceu uma apresentação de dança do Grupo Impacto, né? E aí, voltando a falar também que a universidade vai de encontro com isso, eu venho falar de uma série de represálias que vem acontecendo lá, que pouca gente sabe, acho que ninguém sabe, inclusive, porque isso fica escondido. O Teatro Universitário da UFV, um grupo de teatro que o pessoal treina, eles treinavam no espaço de teatro que é no prédio da economia doméstica, onde está fechado para reforma. E a universidade jogou eles para treinar, no caso, na DAC, né, que era uma casa da Vila 27. E aí ocorreu uma situação que eles ficaram até mais tarde lá, na hora de sair o portão estava fechado. Aí, como o pessoal vai sair, foi pular o portão. Chegou a vigilância e agrediu o estudante, né? Então, assim, há o papel da vigilância da UFV, o papel da UFV. Outra situação, a gente estava com o palco livre, né, lá no barzinho DCE, aconteceu do pessoal do NVREP, do pessoal do Impacto, querer fazer uma apresentação lá para nós, e aí chegou 11 horas da noite, chegou 7 carros da vigilância para acabar com a manifestação cultural que estava tendo. A gente não estava sendo comercializado nenhum tipo de bebida, né? Então, a universidade, eu vejo que ela contribui para que cada vez menos temos menos cultura na cidade e na universidade e para o jovem no geral, que é o principal prejudicado nisso. Ano retrasado, eu acho, agora teve início um processo de fugiu o nome aqui agora, Conselho de Cultura da UFV, que até onde eu participei por um longo tempo do processo, mas ele foi só esfriando em virtude das férias e tal, infelizmente não foi para frente. Isso já era colocado em relação aos domingos, ali ficar fechado, e aí você está dando um exemplo. Só que esse exemplo acaba sendo um de outros vários, porque ali tem vários museus, né, para visitação. Então acho que era o dia mais estratégico, quando eu falo acho, foi uma ideia que eu comprei do Conselho, que era o dia mais estratégico para aquele espaço estar aberto de verdade, recebendo não só a população universitária, como também a população de Viçosa, para ter acesso ao Museu da Ciência da Terra, parece que tem um animal também, e por aí vai. Então, assim, é uma área de interface, né, que poderia estar ligando a cidade, a universidade, diversa, e muito mal aproveitada. Acho que devemos, com certeza, discutir sobre isso mesmo e pontuar, e aí para vocês, à frente do movimento do DCE, tentar voltar com essa questão para o Conselho de Cultura, que deu uma esfriada. Eu acho que é válido, vai fortalecer mais essa discussão lá. Eu fui na UFV semana passada, eu tinha que pegar como é que chama, gente? Fugiu, não sei, certidão negativa na biblioteca. Eu falava que eu não estava devendo a biblioteca, que eles podiam liberar o meu diploma. Eu chego na biblioteca e tem uma catraca. Aí tinha uma pessoa lá, você quer entrar? Quero, cadê sua carteirinha? Não tem. Mas agora só entra com carteirinha. Eu falei, o quê? A biblioteca da Universidade Federal de Viçosa, eu não vou poder entrar porque eu não tenho a carteirinha? Eu falei, Aí eu falei, não, eu vou entrar. Não existe a menor possibilidade de eu não entrar aqui. Aí ela, o que você quer? Eu falei, não, primeiro que isso é secundário. Se eu quiser só entrar, você não pode me barrar de entrar na biblioteca pública. E para a pessoa que me entregou a certidão negativa, eu falei, que isso? Conheço a pessoa, né? Já foi até diretor da biblioteca, amigo meu. Falei, que situação é essa? Tá tendo muito furto.
tá tendo muito furto, estão levando notebook, estão levando mochila, estão levando livro. Falei, aí a solução é agora só entra estudante na biblioteca. Essa é uma biblioteca pública ou essa é uma biblioteca privada? É uma biblioteca sectária? Não, que não é isso, que a gente tem que ver, que tem que tomar providência e tal. Falei, olha, na minha concepção de público, de biblioteca, de leitura, isso não é uma providência, né? Você está proibindo o acesso de quem não é universitário na biblioteca. Como se Viçosa tivesse muitas opções de lazer, muita opção de cultura e muita opção de leitura, que não tem. A biblioteca que a gente tinha aqui, agora está lá longe, sabe? E eu acho que, na hora, o Geraldão falou aqui muito bem, na hora que o vereador me fala que a universidade que tem que suprir, né, a cultura, o lazer do estudante, que a cidade não tem nada a ver com isso, por quê? Das 4 pilastras para lá é outro lugar? É outra cidade? Parece, né? Muitas vezes eu sei que parece, mas a gente não pode aceitar isso de maneira nenhuma. Eu fiquei espantado com aquela catraca na biblioteca. Não sei se eu estou supervalorizando uma coisa, mas porque para mim é muito mais do que uma catraca. Aquilo ali tem uma simbologia muito forte, pesada, repressora. Está muito errado. Ou senão eu estou vivendo num lugar que eu não estou entendendo mais nada. Então, só para colaborar, quando você fala da universidade, eu acho que a gente tem que ficar sempre atento a essas coisas, gente. Que é uma coisa do dia a dia da gente, uma coisa que está ali na nossa cara e às vezes passa batido e ninguém vê. Isso que o vereador falou sobre que a universidade tem que suprir essa questão de cultura e lazer aqui da universidade, eu vejo com muito receio, porque, de certa forma, parece que a prefeitura trata os estudantes de uma forma e a população viçosense de outra. E muitas vezes, como se a população viçosense fosse uma pessoa à parte da cidade. Porque se tem política para estudante, mas por que a política de cultura também não é para o viçosense? E queria falar também umas coisas que aconteceram, que lá no porão da universidade, que é um espaço cultural, tem o Cine Carcará, que tem a ver com cinema, que a galera pode exibir, cinema, pode exibir curtas lá. A universidade está talhando isso, essa reforma do porão não quer acontecer. Estão tentando evitar que o porão volte ativo, e é um lugar super cultural que a universidade tem, super democrático, de encontro com a galera da estudantada geral. E um simpósio que a universidade promoveu sobre drogas, uma discussão que não vem ao caso agora, mas o que foi falado numa mesa onde estavam todos os poderes da cidade, isso inclui a reitora, o representante do prefeito, o representante da Câmara, a polícia militar, o promotor, todo mundo estava lá na mesa, e eles falaram que o estudante, que o jovem, o consumidor de cultura, ele está interessado não está interessado no consumo da cultura, ele está interessado em festa. Ou seja, a gente só quer festa, só quer rock, a gente não está preocupado com a cultura. Tiveram a audácia de falar numa mesa que o estudante daqui de Viçosa não está preocupado com a cultura. Bom, acho que mas você vê, o Gumercinho, o Gumer que ia vir hoje, né? Não tá aqui hoje. Então ele não está vendo a galera que é interessada, porque eu estou vendo, tá até lá no fundo de gente, tem muita gente que é estudante. Então, acho que assim, é uma reflexão que a gente tem que deixar claro, assim, cara, que tem gente interessada, que pode acontecer cultura assim, Viçosa. E não pode deixar isso, a galera falar que a gente quer festa. Não, a gente está preocupado com a cultura, e não só uma cultura massificada, uma cultura grande, uma festa grande. A gente está preocupado com a cultura local, com a nossa cultura que também nós produzimos. Como o Geraldão falou da Nico Lopes, enquanto a gente está aí construindo a Nico Lopes já desde o início do ano agora, para a gente conseguir fazer um evento legal, mas a gente encontra essas barreiras, não só da universidade, e da cidade também, para acontecer isso. E fazem, para mim, na minha opinião, uma política muito burra. Desculpa a palavra, burra, porque assim, a universidade empurra o problema para a cidade porque os estudantes moram na cidade. A cidade empurra os estudantes para a universidade porque eles são estudantes da universidade. Então, de quem é o problema? Quando, na verdade, a política tinha que ser de coexistência. Porque é muito fácil proibir festa, ou também liberar tudo, e não dar uma opção para o estudante. Porque estão proibindo as festas, beleza, agora tem hora para acabar, não pode ter mais, não vai ter mais vida liberada, mas e aí, o que a gente vai fazer? Tem opção de cultura, tem opção de lazer? Eu, que tenho um histórico de formação também no movimento político, acho que o silêncio é muito grande. Acho que tem que tá batendo, não tá fazendo, não tá fazendo, tá proibindo. A gente tem que fazer barulho. Eles não entendem outra língua. O poder público não entende outra língua que não seja o barulho, que não seja alguma coisa que vá tirar ele do lugar comum. Porque se ele continua se elegendo, se ele continua não tendo nada,
pichando a imagem dele, se nada mexe com ele, por que ele vai investir? Já está bom. Eu só preciso que me elejam. Não preciso ter vontade política como secretário de Cultura para vir aqui conversar com os estudantes. Não preciso. Eu preciso fazer política e ficar no meu gabinete. Agora, se alguma coisa fizer ele incomodar ele lá de alguma forma, que ele precisa responder, aí talvez ele vá pensar de alguma outra forma. É responsabilidade do governo formar a cultura na população. Não responder ao que ele acha que é interesse da população. Então, se eles querem festa, deixa fazer festa ou proíbe a festa. Não, tem que formar, tem que dar possibilidades. O poder público tem essa obrigação. Então, acho que a gente tem que cobrar essa obrigação, então, que é um direito nosso. Ô Lucas, você fala, é interessante, falar porque então a cidade não entende a gente como estudante? Entende, cara. Na hora de você pagar seu aluguel, na hora de você pagar seu IPTU, na hora de você ir na padaria, no açougue. Viçosa não vive sem estudante. A gente que é daqui, fica aqui em janeiro, você vê comerciante para dar ataque. Meu Deus do céu, cadê os estudantes? Eu tenho que pagar minhas contas, eu tenho que pagar isso, não sei o quê, a cidade fica morta. Então, o poder público, a cidade, vem vocês como pessoas essenciais na hora de gastar, na hora de deixar o imposto e a contribuição aqui. Agora, na hora de promover um evento, na hora de ajudar, na hora de pensar em trânsito, na hora de pensar em habitação, aí vocês não valem, não. Eu acho que a gente já tinha que ter dado um basta nisso há muito tempo. Em relação a essa questão de mobilizarmos, né, eu acho super importante e acho que tem que ser uma mobilização organizada, no sentido de que, hora ou outra, cada um dá o seu grito, realmente, mas nunca de forma que toda a cadeia, toda a rede esteja envolvida naquele grito. Então a gente fica um grito daqui, o outro dali, mas não faz aquele gritaço, vamos dizer assim, de verdade, sem relação com o grito rock, com o mega evento da floricultura. E aí, entrando nessa questão de organização, eu trago ela até para a organização dos nossos eventos. Viçosa, a classe artística, uma hora que ela é totalmente desprovida, são de capacitações. Aqui, o músico, no meu caso que sou cantor, quase que tem que tirar do gogó mesmo, entendeu? Não tem pessoas, não tem nada que me fomente o meu conhecimento, a não ser que eu parto em busca disso, mas eu acho que a cidade em si, e também a universidade, não oferece esse tipo de capacitação em raros momentos pontuais, inclusive para constar nas prestações de contas de uma ou outra entidade que faz isso, né? Então, eu acho que é uma coisa também que a gente deve se tocar muito em relação a essa capacitação até para a formação de público. Até lembrando um pouco do que a gente conversou ontem, que é isso, com pouco empreendedorismo cultural, como que a gente vai conseguir trazer esses públicos já acostumados a esse digerido da grande mídia, vir fazer parte dos nossos eventos de formiguinha. Então, acho que assim, a gente tem que se capacitar para uma mobilização mais efetiva mesmo, para que esse grito alcance os ouvidos de quem realmente tem que ouvir. Eu quero dar uma reforçada em algumas coisas, que é em questão, por exemplo, do Carcará, né, que é um grupo de difusão de cultura dentro da UFV mesmo. E a gente já tentou marcar reuniões para discutir isso, para saber o que vai acontecer com o Carcará, e a gente não obtém nenhuma resposta concreta. A última resposta que a gente teve foi a seguinte: o porão está, na verdade, assim, nas férias, o pessoal, acredito que o pessoal da DAC, não tenho certeza, foi até o Carcará e retirou todos os equipamentos de lá, retirou o projetor, retirou o computador, de forma que agora é impossível usar, mesmo a gente tendo chave, conseguindo que abra o porão, a gente não tem mais condição de utilizar porque não tem equipamento, né? E a resposta que a gente teve de uma dessas reuniões, né, vamos dizer assim, foi que o Cine Carcará acabou. Por esse ano, o Cine Carcará acabou. Porque não tem aonde o Cine Carcará exibir e não existe nenhum apoio nem incentivo para a gente continuar trabalhando. A gente tenta, não, vamos passar filme em algum auditório e tal, sempre é uma complicação. Aí houve até uma discussão de que o porão não pode funcionar porque não tem saída de incêndio, o Carcará não tem saída de incêndio, teve uma discussão dessa. Mas espera aí, os auditórios da UFV também não tem saída de incêndio, então vai parar tudo de funcionar? Como é que é? Ou é só o Carcará que não vai funcionar? Né? Então, o problema de cultura é uma coisa séria e complicada. E eu queria dizer, para quem está realmente interessado em mudar isso aí, em fazer barulho, igual está se discutindo aqui,
Vamos juntar, procura o pessoal do coletivo, procura o pessoal do café, vamos nos organizar, vamos levar essas demandas para frente, para a gente ver se a gente consegue alguma coisa, né? O Sávio, o Geraldão, o pessoal aqui também certeza está todo mundo disponível querendo essa melhoria para a cidade, para a universidade. Então, assim, é questão de organização mesmo. Vamos nos organizar, se juntar, procura o pessoal, que a gente consegue, pelo menos, fazer um barulho no ouvido desse pessoal aí, para incomodar mesmo, né? E uma outra coisa que eu queria comentar, que já até foi falado. A gente está discutindo cultura aqui, aí eu estou pensando, pô, cadê o Gumercindo, né? Cadê o secretário de Cultura de Viçosa? Qual é o problema que esse pessoal tem com o café filosófico? É medo da gente ou é o quê? Desinteresse no debate? É um negócio interessante. E uma pergunta que eu quero fazer para o Jefferson, que é o seguinte, para a gente ter uma linha de comparação aqui, quais são a forma que a USP influi e incentiva a cultura tanto para os estudantes como na cidade? Eu não sou estudante da USP, não estudei na USP, mas não tenho uma resposta tão clara assim. Mas assim, como boa parte das cidades universitárias, a relação da USP com a cidade é bem pequena, assim. Exceto tem 2 museus na cidade universitária, mas que a visitação deles se resume basicamente aos universitários, com algumas exposições. E agora, recentemente, a USP inaugurou um museu que é da USP, que é o MAC, que é o Museu de Arte Contemporânea, que já existia no Parque do Ibirapuera, que é bem, no caso de São Paulo, fica bem longe, já ficar perto de outros museus, está mais acessível, que tinha uma célula bem pequena. Agora sim eles ampliaram para um prédio muito grande, um museu com espaço para, eu não vou saber dizer as pessoas, mas muito mais que 1000 pessoas visitando ao mesmo tempo, assim. Mas esse museu, como a USP é estadual, então ele também ele também é gestado como organização social, também tem essa gestão mista e recebe obras de arte, como por exemplo na falência do Banco Santos, quando teve a falência do Banco Santos, aquele rombo todo, tinha muitas obras de arte e ficaram boa parte delas ficaram sob o poder sobre a universidade. Mas também tem o que tem é um debate muito grande dentro da universidade, e aí no caso de quando algumas coisas são fechadas, existe um enfrentamento já mais construído, um enfrentamento mais direto às represálias que vêm de cima do governo. Mas com relação à população como um todo, isso é um pecado que a gente tem no Brasil como um todo, que é a universidade não dialogar com a comunidade. Gente, cultura não é a salvação, não é a pedra motriz, ela é o pilar da sociedade, nunca é vista assim, né? Ela é a secretaria que recebe menos verba, é menos respeitada, sempre subjugada. Em cidade interior é o quê? Secretaria de Cultura e Esporte juntos. Então o esporte dá mais verba, a cultura não recebe, então vamos deixar pra lá. O que eu queria expor aqui é essa dinâmica entre executivo e sociedade civil. O papel do conselho é importante, o papel do fórum é importante, está certo. A democracia representativa está em crise, mas em Viçosa não temos nem a democracia representativa. Então vamos instalar a democracia representativa. Vamos abrir um conselho de cultura na cidade, abrir um fórum permanente de cultura, porque isso é um mecanismo da gente pautar a nossa prefeitura, porque a gente não pauta. Vamos pensar a cultura como um planejamento mesmo, como um desenvolvimento, como uma célula motor para outra sociedade. Porque o caos urbano de Viçosa vai ficar cada vez maior se a gente fizer essa cultura só como tapa-buraco, como está sendo posta. Ela vai ser criada para tapar o buraco do consumo do álcool. Eu queria pôr na mesa a seguinte coisa, essa questão de como a secretaria é vista, né? Como vocês da mesa observam o papel da Secretaria de Cultura e o papel do Conselho, se vocês têm alguma ideia de como poder fazer isso, né? Surgiu a ideia de fazer uma mobilização, que seria uma coisa legal, que a gente está aqui em vários meios de articuladores culturais, eu sou tem o Coletivo 103, a gente podia tentar traçar um plano de ação mesmo, fazer uma propostazinha e puxar uma reunião depois. Sobre os conselhos e sobre organizar a cidade em torno de, pelo menos, ter a democracia representativa, como foi dito aqui, eu acho que é um dos primeiros caminhos, é lógico. Mas a gente tem que tomar um pouco de cuidado com essa história de conselho, porque muitos conselhos existem e São Paulo é mestre nisso, assim. Eu não sei se outros lugares são também, mas São Paulo tem conselho para tudo. E o conselho serve para a gente assinar embaixo uma política que vem de cima, assim. Então, é lógico que esse conselho, se a construção começa na sociedade, ele pode ter um outro caráter, mas tem que já ir com esse pensamento, porque quando o governo forma um conselho,
o conselho é só para ratificar o que foi decidido no governo. Quanto ao conselho, acredito que é uma ferramenta válida, tá? Mas tem que ser povoado por pessoas que estão dispostas a discutir, a debater, a promover cultura, e tem que funcionar. Viçosa tem um monte de conselho também, não deve ter o tanto que tem em São Paulo, não, mas tem muito. Dá para contar em uma mão os que se reúnem, não vou falar nem os que funcionam, os que se reúnem. Vou tentar articular também 3 coisas. Primeiro é o seguinte, relação entre universidade e cidade. Isso é um tema que toda vez aparece. E assim, apesar de eu ser uma professora da Universidade Federal de Viçosa, vim morar em Viçosa por isso, não por outro motivo qualquer, esse projeto acontece no espaço da universidade, com apoio, inclusive, da universidade. Apesar de tudo isso, eu acho que a gente fala muito na cultura na universidade, né? Eu concordo com o Everton, concordo com os meninos que se manifestaram, e eu acho que o papel deles como estudantes da universidade é esse mesmo. É a cultura da UFV, o que acontece lá dentro, aquela repressão, né, que o Everton contou, enfim, isso é importante e é o papel deles. Agora, eu vou me colocar como moradora de Viçosa, né? Porque fim de semana acontecem alguns shows lá na universidade, mas eu passei a minha semana inteira lá dentro, entendeu? Eu passei todos os dias lá na universidade. Eu queria poder sair no fim de semana e ir em outro lugar. Posso encontrar todos vocês, as pessoas da universidade, não importa, mas eu queria ter uma opção de ir para a rua, fazer um negócio na rua. Fazem falta espaços na cidade, no centro e na periferia. E aí entra uma coisa que o Rafael falou. Será que essas leis, se essas leis funcionam... E aí eu concordo, né? Se existisse a questão com o Geraldo, bom, nem isso, não tem. Mas se existissem essas leis, como seria essa seleção? A gente, né? Quem é que fiscalizaria isso? Quer dizer, será que as lavadeiras lá teriam, com a sua música tradicional, poderiam gravar um CD com essa lei? Né? Porque, de fato, eu vejo que em alguns casos, em alguns lugares em que a lei de incentivo à cultura funciona, acontece isso, alguns grupos, e como aqui tem uma universidade com muitos intelectuais lá dentro, com muita gente que mexe com cultura lá dentro, será que a universidade também não ia, né, manipular, dominar esse campinho da cultura? E os profissionais da cultura que estão fora da universidade? Né? E aí eu faço uma pergunta, principalmente para quem é profissional mesmo, músico, profissional da cultura. Como é que a gente pensa a profissão hoje do músico, né, numa cidade assim como Viçosa, né? Do poeta, do músico? Quem fazem essas pessoas? Como vivem essas pessoas? O que a gente faz para profissionalizar todas as dimensões da cultura, seja ela aquele show que apresenta lá no Teatro Fernando Sabino, que eu acho legal também, mas e as outras coisas? O fato é que o poder público de Viçosa, independente de universidade, a universidade tem suas dinâmicas, todas as universidades são espécies de feudos da elite, é assim, é aqui, é na USP, em qualquer lugar, é assim. Mesmo que a universidade desapareça, o que Viçosa vai fazer pela cultura? Né? O que a gente pode fazer? Quando eu cheguei em Viçosa, não sou daqui, então eu cheguei aqui, a minha primeira surpresa foi o seguinte: ninguém recolhe imposto. Recolher imposto é uma dádiva. Eu chego num lugar e digo assim: você tem nota fiscal? Nota? Ah, sabe o que é? É que o não sei o que do vizinho levou o talonário. Não tem. Ninguém aqui, empresário de Viçosa, eu acho que a maioria que eu já frequentei nos estabelecimentos, eu faço algumas exceções, vários lugares que eu almoço, por exemplo, lugar tal, os caras recolhem. Mas loja pequena, média, não recolhe imposto. Quem sabe a gente pensa numa possibilidade que é fazer uma campanha de nota fiscal, como já teve uma no Rio Grande do Sul, que foi bem interessante, mas eles fizeram para a saúde. Então, será que a gente não poderia fazer isso aqui em Viçosa, ou propor isso, né? Recolha, peça nota, o programa lá era paguei quero nota. Tipo, paguei quero nota. E o que eu faço com essa nota para provar que usar isso para a cultura, né? Eu acho que a gente vai conseguir responder uma das suas perguntas bem, porque o Geraldo é músico e eu sou contratante. Eu sou proprietário do Floricultura, eu faço música ao vivo lá de quinta a sábado toda semana. Portanto, eu funciono 12 vezes ao mês, né? 4 semanas, 3 vezes por semana, 12 vezes ao mês. Eu tenho cadastrado de Viçosa 36 bandas para tocar e da região mais 14. Então, são 50 bandas para eu funcionar 12 vezes ao mês.
O que acontece? Geraldão que me ligou, sabe, bota tocar lá, tem o pessoal. E assim, como que você faz para 50 bandas atender todas se você tem 12 datas? Então é muito difícil. Para a riqueza musical que Viçosa e região proporcionam, para a diversidade que tem, são muito poucos os lugares para os músicos trabalharem. Eu acho que a UFV debate muita cultura. Ela debate a cultura errada. Ela debate a cultura do eucalipto, da soja, do sorgo, do milho, por aí vai. Só que o que eu queria colocar, principalmente para a mesa, para todo mundo, a questão é que a cultura ela se materializa, pelo menos ao meu ver, no lugar, né? E o lugar em comum em todo mundo que está aqui é Viçosa. E a cultura em Viçosa é muito bem territorializada. A gente tem pontos onde a discussão é feita, a gente tem pontos onde a articulação acontece, mas a questão é que essa articulação ela não vem reverberando em diálogo, né? A territorialização foi muito bem definida e a territorialização ela é baseada em relações de poder. Então a gente entra principalmente nessa questão que a mesa debateu bem. Quais são os agentes hegemônicos que estão controlando esse debate cultural, ou melhor, não estão controlando, estão direcionando e tendenciando ele para um determinado segmento, e como isso vem prejudicando o diálogo dessas áreas já territorializadas e já definidas dentro do município. Eu acho que não é um edital da Lei de Incentivo à Cultura que vai salvar a cultura viçosense, que vai salvar a musicalidade de Viçosa. Eu acho que é a perspectiva emancipatória da cultura e a articulação social que ela pode trazer. O Machado falou, muito bem falado, a gente não precisa de um edital para fazer um cinema na Laje, a gente não precisa de um edital para fazer o samba no Rebenta, para trazer o NV Rap aqui. A gente só precisa do diálogo entre essas áreas territorializadas. E o Sérgio Vaz, lá, o maluco da Cooperifa, nesses 10, 20 anos que a Cooperifa tem, ele mostrou isso. Começou com uma poesia num boteco, juntando 30 pessoas, e hoje tem 2.000 pessoas espalhadas em várias cidades aqui no Brasil. Tem Cooperifa em Uberlândia, aqui em Minas. Então a grande questão é o diálogo e a possibilidade de conseguir uma articulação territorial alternativa, emancipatória. A cultura ela não precisa depender do Estado. O Estado não tem que ser o provedor de cultura, o indivíduo é o provedor de cultura. Eu vou falar como alguém que está em Viçosa há 4 meses, eu acho. E hoje que eu descobri que pertinho ali da minha casa tem uma casa de show, viu? Que eu achei que foi só floricultura. E hoje que eu descobri que tem hip hop em Viçosa. E também descobri que tem cultura popular, tradicional, de congado, de tambor, que eu adoro. Mas eu não sei que isso existe aqui. Aliás, que bom que eu estou aqui hoje, que eu não sabia que isso existia. E eu me considero uma pessoa que fuço para saber onde é que estão as coisas. E simplesmente eu desconhecia tudo isso. Isso é sinal de que nós estamos territorializados e falando de nós para nós mesmos. E eu sinto que, assim como em vários lugares, né, em Viçosa, e aí eu também estou falando com uma pessoa que chegou, então ainda tem aquele impacto de ter chegado, que as pessoas não falam sobre o que acontece aqui. Isso seja em relação à cultura, seja em relação à denúncia, seja em relação a nomes públicos. Tem que publicizar. E aí eu acho que eu estou falando de cultura quando eu falo de publicizar. Quem tem menos de 18 anos em Viçosa tem menos coisa para fazer que a gente. Você veja, aí se fala muito, os jovens hoje só querem ficar no computador, na internet. Só que se não for isso, vai fazer o quê? 15 anos aqui em Viçosa, a gente já quer ir para as festas de estudantes, que não tem nada para fazer. Quando eu tinha 15 anos aqui, eu já queria sair, já queria ir para as festas de bebida liberada e tudo mais, e não tenho o que fazer. E o Juninho falou negócio de território. Quais são as praças aqui de Viçosa? 2 praças tem igreja, uma tem prefeitura. Eu acho que isso acaba afastando os jovens para sair de casa e etc. O que é considerado uma praça de esporte municipal em Viçosa, que é a AEV, eu não vejo como um espaço municipal. Eu vejo como o espaço deixado de lado e ninguém está nem aí para isso, e muita gente não sabe nem que existe um espaço onde tem piscina, onde tem quadra, onde poderia ter uma pista de skate, alguma coisa desse jeito, e não tem nada desse tipo de cultura para outras pessoas que não estão dentro da universidade e que pelo menos tem as festas para sair fim de semana, que se não fosse isso a gente não teria nada.